Olá, pessoal! Estamos dando início a mais um episódio do Joãocast, o podcast do G1. Meu nome é Ana Paula e, assim como os outros apresentadores do Joãocast, sou estudante de medicina da Universidade Federal do Ceará e membro do G1, Grupo de Educação e Estudos Oncológicos. E eu sou a Letícia, também integrante do G1 e estudante de medicina da Universidade Federal do Ceará. E hoje nós contamos com a participação da Andressa Gurgel, criadora da rede de apoio pelo Instagram, @onco_friends, para uma conversa sobre sua experiência como paciente de câncer de mama em nosso episódio especial de Outubro Rosa. Antes de iniciarmos, vamos apresentar a nossa convidada. Andressa Gurgel, fisioterapeuta de formação, mas atualmente trabalhando com produção e decoração de eventos. Foi diagnosticada com câncer de mama em 2020 e desde então vem lutado contra essa doença e compartilhado sua experiência com outras mulheres que também estão passando pelo mesmo processo. Andressa, começando falando um pouquinho sobre o diagnóstico. Como você suspeitou de que algo estava diferente? A busca pelo atendimento foi imediata? Bom, um prazer enorme estar aqui em primeiro lugar, compartilhando a minha história com vocês. Quando foi no finalzinho de agosto de 2020, o meu marido notou uma saliência na minha mama esquerda. E já era de noite, a gente tinha voltado de um jantar com amigos. E naquele mesmo momento, eu já senti que não seria algo bom, porque eu nunca tinha notado, né? Geralmente a gente nota no banho, então até se observando, vestindo uma roupa, mas eu nunca havia notado aquela saliência. Teria o nódulo suspeito. E nessa noite de sexta para sábado eu não consegui dormir e logo cedo eu conversei com a minha vizinha, que ela é gastro, mas eu pedi, né, a ela que solicitasse um ultrassom ou algum outro tipo de exame que eu pudesse verificar do que se tratava, né? Aquele nódulo que eu nunca havia percebido. Então eu já consegui, já peguei a solicitação com ela e já fui atrás de fazer, né, ultrassom. Ela solicitou um ultrassom e eu consegui fazer em uma unidade de emergência da cidade. Quando eu fiz ultrassom, pelas características do nódulo, não se tratava de um nódulo suspeito, mas por precaução, a médica radiologista, acho que é assim que chama a especialidade, pediu que eu procurasse a mastologista para solicitar uma biópsia, né, que seria o mais adequado. Então, assim sendo, procurei uma outra amiga, mastologista, que prontamente fez a solicitação, mesmo sendo um sábado, né, de manhã, ela fez a solicitação e eu já consegui me comunicar com a unidade que faria a biópsia, já consegui agendar para a quarta-feira seguinte e já fui na quarta-feira seguinte, né, fazer essa biópsia. Se eu não me engano, era dia 26 de agosto. E aí fiz a core biopsy, né, e na quarta-feira seguinte, dia 2 de setembro, eu recebi aquele diagnóstico. Como foi que eu recebi a notícia? O mercado tocou para a minha rotina, né? Com o meu filho, a minha rotina de casa na época. E eu abri o laudo pela internet e a primeira coisa que eu vi foi laudo sinóptico de câncer de mama. Eu não conseguia acreditar no que eu estava lendo, então já comecei a me tremer, ficar nervosa, começou a me dar calafrios, eu não sabia para quem falar. A gente já pensa o pior, né? Meu Deus, eu vou morrer, como é que vai ser daqui para frente? Porque não era algo da minha vivência, né? Eu acredito que não seja da vivência da maioria das pessoas receber um diagnóstico assim. Apesar de eu ter vivenciado câncer com os meus avós paternos, né? Minha avó e meu avô, mas a gente nunca espera que aconteça com a gente, quanto mais tão jovem, né? Estava com 35 anos no período. Certo. Eu não consigo nem mensurar como deve ter sido o impacto, né, de ter recebido e tão nova, né, como você falou, que a gente nunca espera que aconteça. E eu queria perguntar como foi o processo do tratamento e como a sua rotina mudou no pós-diagnóstico. Depois desse primeiro momento de recebimento da notícia, eu já falei imediatamente com a mastologista. A gente correu com os outros exames de rastreamento para ver se tratava de um câncer in situ ou se havia alguma metástase. E aí, passado todos os exames, a questão da imunohistoquímica, saber que tipo de câncer de mama era,
foi traçado o protocolo de tratamento. Então, eu iria passar primeiro pela quimioterapia, depois cirurgia e, possivelmente, radioterapia ao final desses 2 processos. Já comecei com a quimioterapia, foram 16, a gente costuma subdividir, né, as quimioterapias em brancas e vermelhas, mas assim fica mais fácil para a gente do que falar os nomes dos fármacos, Taxol, enfim, carboplatina, para a gente é mais fácil dizer quimioterapia branca, quimioterapia vermelha. Um dia antes da quimioterapia, eu passei pela visita à enfermeira que me atendeu, no local que eu fiz o tratamento, apresenta o espaço onde eu iria fazer a quimioterapia, né? E então eu via aquele monte de senhorinha, senhorzinho, algumas pessoas jovens aqui naquela sala recebendo, né, a medicação e tudo, e já começou a me bater um desespero. Eu comecei a chorar, como é que seria aquilo? Como é que justamente isso impactaria na minha rotina? Como é que ia ser? Como é que eu iria reagir? É claro que a gente fica com medo, né? Tem medo do novo e ainda mais de um tratamento cheio de tabus. Eu passei super bem, por incrível que pareça, passei super bem nas 12 primeiras quimioterapias, que eram semanais. Consegui até manter uma rotina boa de exercícios, que ainda estava oscilando, finalzinho da pandemia, primeira, segunda onda, algumas coisas estavam sendo liberadas, mas a gente ainda tinha muita restrição nesse período. O impacto na minha rotina, acredito que não foi tão grande, porque todo mundo estava meio que preso em casa. Então eu até agradeço por ter sido em meio à pandemia, porque eu jovem, eu queria sair, se fosse em outro período, eu queria estar com os amigos, estar curtindo, enfim. Então, como todo mundo estava em casa, todo mundo estava usando máscara, para mim foi bem mais fácil lidar com a situação. Assim, a questão da fadiga que vem com a quimioterapia, eu consegui contornar super bem durante as 12 primeiras semanas e continuava fazendo as atividades com meu filho, com meu marido, consegui fazer meu aniversário e o dele, que a gente sempre gosta de festejar. Meu cabelo não caiu no primeiro momento, eu consegui usar a touca hipotérmica durante todo o tratamento, seguia todas as recomendações, de pentear o cabelo com dentes largos, de usar shampoo e condicionador vegano. Não podia cuticular as unhas, mas eu comprei esmalte vegano, então eu procurei tudo para ter a vivência o mais próximo possível do normal. Eu usava maquiagem vegana, eu pintava minha sobrancelha, que ficava cada vez mais ralinha, mas eu procurava me sentir bem com a minha imagem. Consegui seguir a dieta, né, que me foi proposta pela nutricionista oncológica. Então, nesse primeiro momento, primeira fase, quimioterapia branca, tudo ok. Até viajei 2 vezes à praia, fui passar, não pegava sol, mas curtia a piscina no final do dia, né, sem pegar sol. Então, eu usava de todos os recursos possíveis para estar dentro da normalidade. Aí começou a tal da quimioterapia vermelha. Começou o medo. A primeira quimioterapia foi no dia 24 de dezembro, isso mesmo, Natal, véspera de Natal. E, como de costume, o Natal é aqui na minha casa. Eu sempre gosto de fazer as reuniões aqui na minha casa. Então, nas vésperas eu já deixei tudo encomendado, né, a ceia de Natal, porque eu queria continuar seguindo o meu ritmo, o ritmo com a minha família e o ritmo que eu sempre segui. E aí fiz a primeira quimioterapia vermelha e no dia seguinte é que veio o primeiro baque. A fadiga veio bem mais forte, a vontade de comer quase zero, o gosto ruim que fica na boca, muito forte, muito ruim. E foi aí que eu comecei a entender que a quimioterapia realmente estava batendo. Eu estava fazendo um tratamento oncológico, que até então eu não tinha sentido esse impacto. Aí, nas 4 quimioterapias que se seguiram, realmente foram momentos bem difíceis. Tinha dias que eu não conseguia me levantar, conseguia me levantar depois de uns 6, 7 dias. A fadiga é realmente imensa. Nesse período, eu mal conseguia me exercitar, os batimentos cardíacos super acelerados. Então, ao menor esforço de ir na cozinha, tomar um copo de água,
eu já cansava, entendeu? O batimento já ia para 120, 150, para vocês terem ideia. Só no ato de ir na cozinha pegar um copo de água. Então, assim, nessa fase final, eu sofri mais impactos na minha rotina, realmente. Mas nada que não pudesse ser superado. Eu sempre digo para o meu grupo, para as pessoas que estão na quimioterapia, é difícil, mas é possível. Andressa, você citou várias pessoas que estiveram na sua rede de apoio desde o diagnóstico, mas eu imagino que em alguns momentos só você mesmo entendeu o que estava vivendo. Inclusive, você até já citou alguns deles aqui. Então, você, sendo uma mulher jovem, como considera que conseguiu lidar com tudo isso? O impacto do diagnóstico, as dificuldades do tratamento? O que mais você sente que te afetou durante esse processo? Eu consegui lidar, eu acredito que eu tive muito apoio da minha família, dos meus amigos. Mesmo assim, como você acabou de falar, só nós que vivenciamos, só nós que sentimos na pele as reações, a fraqueza, o gosto ruim, a falta de apetite, a gente que perde o cabelo, enfim, uma série de consequências, né, resultantes do tratamento. Mesmo eu tendo uma grande rede de apoio, eu entendi que se eu caísse e se eu perdesse o ânimo, todo mundo que estava à minha volta ia cair também. Então eu tinha que me manter forte e tinha que manter a vontade de viver, aquela alegria, aquela garra, aquela fé pelos meus pais, pelo meu marido, pelo meu filho. Principalmente pelos meus pais, né? Meu marido sempre muito positivo, você vai sair dessa, vai dar tudo certo, isso aqui é só um tratamento normal e daqui a pouco você vai estar na rotina e não vai nem lembrar que isso passou. De fato, ele tinha razão. Hoje em dia eu nem lembro por tudo que eu passei, né? Como foi, sim, eu relembro, mas sem nenhuma tristeza, sabe? Como se eu estivesse contando uma situação rotineira, uma coisa tipo assim, eu ralei o joelho, como se eu estivesse contando isso, entendeu? Então, eu acho que pela criação que eu tive, a educação religiosa, né, assim, eu acredito muito na nossa fé, entendeu? Porque tem muita gente que não tem esse apoio, essa criação de fé, de estar ali cultivando bons pensamentos. Então, eu acredito que muito se deve à minha positividade, à forma como eu fui criada. E eu tinha que retribuir essa forma que eu fui criada, eu tinha que retribuir naquele momento, como se fosse uma retribuição. Eu tinha que me manter forte para sustentar quem estava fraco, porque quem estava fraco naquele momento era a minha família, entendeu? O que mais me afetou foi o físico, foi perder os cílios e as sobrancelhas. O cabelo nem tanto, porque eu tinha peruca e eu andava de peruca para cima e para baixo. Então, o que mais me afetou mesmo foi a perda da sobrancelha e dos cílios. Tinha dias que eu chorava descontroladamente por estar sem sobrancelha e sem cílios. Eu não chorava por conta da fraqueza, mesmo nos dias da quimioterapia vermelha, eu não reclamava, eu sabia que fazia parte e aquilo ia passar. Mas me olhar no espelho e me ver sem sobrancelhas e sem cílios foi a parte mais difícil do tratamento, por incrível que pareça. Que depoimento realmente, assim, dá para perceber o quão forte você foi, o quão você lutou. E eu acho que isso entra muito na nossa próxima pergunta, principalmente na parte que você falou sobre ser forte para também ajudar as pessoas que estavam mais frágeis naquele momento. Então, como a gente já comentou no começo, você tem o Instagram, né, o One Friends, onde compartilha como foi a sua experiência e comunica para outras mulheres que essa luta é possível e ela deve ser levada com toda essa fé e toda essa garra que você comentou. Então, como surgiu essa ideia e se acha que isso ajudou no processo do pós-diagnóstico? Como você acha que isso interferiu nesse processo? Friends, uma amiga, muito amiga minha, me enviou um vídeo uma vez pelo Instagram de uma pessoa que tinha acabado de descobrir o câncer de mama, bem jovem, assim como eu, e
Eu não a conhecia, mas aí essa minha amiga disse, vê o que você pode ajudar. Ela tá meio perdida e tudo, eu tô sentindo que ela tá meio sem saber, sem rumo, sem norte, né? Vê como é que você pode ajudar. E aí, então, eu entrei no direct dela no Instagram e falei com ela, dizendo que tinha feito 10 quimioterapias. E aí eu comecei a falar, né, que não era aquilo tudo, esse monstro todo que falavam, que ela ia conseguir sair dessa e tudo, que eu queria muito conhecê-la pessoalmente. E acabamos descobrindo mais duas amigas em comum. E aí, um dia antes dela fazer a primeira quimioterapia dela, eu fiz um chá da tarde aqui em casa, mesmo durante o tratamento, mesmo me tratando. Eu preparei tudo, encomendei as coisas, fiz bolinho, enfim, fiz um chá da tarde aqui e convidei essas nossas três amigas em comum e era que eu queria conhecer. Então, durante o café, a gente conversando sobre a experiência, sobre o que é que podia fazer em relação ao físico, produtos usar, quais eram as reações, eu fiz o grupo de WhatsApp já com o nome OncoFriend. E a partir daquele momento, quando ela foi fazer a quimioterapia, eu já fui conhecendo outras pessoas que estavam em tratamento, e ela, no local dela de tratamento, também já foi conhecendo outras pessoas, e a gente, eu posso adicionar para a gente trocar umas ideias? Pode. Eu também vou adicionar essa pessoa que eu conheci durante o tratamento, né? Vamos trocar informações, o que que a gente pode falar, de dicas e tal. E aí esse grupo, infelizmente ou felizmente, foi crescendo, né? Infelizmente, porque a doença está como se fosse epidêmica, né? Considero epidêmica. E aí, felizmente, porque pessoas que não têm informação, que se encontravam meio perdidas no início do tratamento, começaram a se tranquilizar, a ter dicas sobre o que fazer, que produtos usar, esse tipo de coisa. Então, a gente começou a conversar com algumas pessoas, né? Não dá para incluir todo mundo que fala com a gente pelo Instagram, porque senão perde o foco, né? Que a gente quer dar o apoio mesmo, quer conversar, quer saber a vida da pessoa, quer comemorar a vitória de última químio, última rádio, quer comemorar a cirurgia, então a gente se reúne, né? Todo mês a gente tem uma cota, né? Todo mundo colabora, contribui com essa cota mensal. E dessa forma a gente consegue enviar os mimos nos marcos mais importantes do tratamento, que é a finalização de todos os ciclos. A gente troca bastante ideias. E é isso, nós temos quase 60 mulheres no grupo, que são super bem assistidas por quem já finalizou o tratamento, né? E vão surgindo novas pessoas e o grupo cresce dessa forma, devagarinho, para poder a gente conseguir dar atenção a todo mundo. E aí depois eu criei o Instagram, que é justamente para passar dicas mais fácil, né, para a gente não crescer muito o grupo de WhatsApp, mas que a gente pudesse compartilhar as dicas com quem está passando por esse processo. É realmente muito inspirador ouvir um relato desses. São pessoas em união, né, contribuindo entre si, passando dicas, tentando compartilhar com o máximo de pessoas possível. E agora, para finalizar nossa conversa, que mensagem você gostaria de dar para quem tem câncer de mama e para quem não tem? O que você considera importante falar para essas pessoas? Para quem está em tratamento, vou repetir a frase que eu já falei: não é fácil, mas é possível. Você não é a primeira, nem será a última a ter câncer, câncer de mama ou qualquer outro tipo de câncer. Viva um dia de cada vez. A gente pode escolher viver com positividade, viver bem, apesar de todas as consequências do tratamento, a gente pode escolher entre viver agradecido ou viver acuado e chorando. Então, o tempo vai passar de qualquer jeito, o nosso tempo de vida, infelizmente, é finito, nós sabemos disso, todo mundo nasce, todo mundo cresce, e um dia vai embora para outro plano. Então, o que a gente pode fazer de bom durante a nossa passagem, né? E mesmo durante o tratamento, eu espero, né? A minha mensagem é que você possa viver em paz, viver confiante, ser resiliente, que o tratamento vai passar, os dias ruins não são eternos,
e que todas possam vencer essa luta, né, com sucesso. Para quem não tem casos na família, eu espero que você possa dar mais valor à sua saúde. Eu espero que você possa valorizar o que você tem em volta, valorizar a sua família, valorizar seus amigos e não esquecer de se cuidar. A gente esquece, a gente está na correria do dia a dia, esquece de se alimentar corretamente, de cuidar do nosso templo, de cuidar da nossa casinha, de cuidar de quem cuida da gente, né? Que é o nosso corpo. E é isso, essa é a minha mensagem. A gente gostaria de agradecer pela participação incrível da Andressa, por ela ter compartilhado tanto dessa trajetória dela com a gente, com você, ouvinte. Andressa, nós do Geão admiramos muito a sua dedicação, a sua alegria, a sua força e a sua contribuição para a luta de tantas outras mulheres, mesmo diante de um diagnóstico tão desafiador. Eu agradeço a participação, agradeço o convite e eu espero que com o nosso grupo, com a participação na liga de vocês, de estudos oncológicos, que eu possa contribuir. Quem precisar de ajuda, de um apoio, de dicas, que esteja passando pelo tratamento, estaremos sempre à disposição de quem nos procurar, através do nosso Instagram, né, ou por o amigo do meu amigo. Espero que eu possa ajudar sempre que for possível. Muito obrigada por disponibilizar um tempinho do seu dia conosco, Andressa, e a você que está nos ouvindo. Até o próximo episódio e não esqueça de nos seguir no Instagram, @geonliga, para mais informações sobre o podcast e sobre outros temas relacionados à oncologia.